Bem, vamos lá, vamos começar. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez queria agradecer a presença de vocês. À medida que o pessoal for chegando aí, a gente vai liberando, dando as boas-vindas, tá? É, Hoje nós temos mais uma edição do Pulsar Talks, né? Lembrando que Pulsar Talks foi uma criação da gente, da Pulsar. A gente tem como parceira Total Físio, nossa amiga Marisa Patarella, ela deve estar entrando daqui a pouco, estava no aeroporto. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana e eu procurei, talvez a melhor pessoa que pudesse falar disso, que a forma que ele fala é muito prática, né? E isso é o bacana. Ele vai trazer um assunto que, de certa forma, é um assunto extenso, né? Trazendo a parte de fisiologia, mas direcionando para a prática, para o dia a dia da gente, que é como a gente tornar a reabilitação, né, cardiorrespiratória mais efetiva no ambiente domiciliar. Tem que entender que o ambiente domiciliar é um dos ambientes em que mais o fisioterapeuta está presente. Em contrapartida, é um ambiente que menos o fisioterapeuta ele traz consigo a proposta, a logística, é, é, a fisiologia para entregar resultados. E muitas vezes a gente não termina tendo a proposta de entregar resultado para os nossos contratantes, seja ele quem for, seja o paciente, seja o sistema público, ou seja a própria operadora de saúde. Então, o Murilão ele vai estar trazendo essa diferença do que a gente consegue fazer para que isso aí fique mais efetivo, tanto no particular, né? Tem coisas que a gente, de certa forma, pode melhorar, pode alavancar, e também no ambiente, no cenário suplementar, onde a gente tem uma série de limitações, tá? Antes de mais nada, eu queria dizer quem é Murilo, para quem não conhece. Murilo Frazão, ele é pós-doutor em Ciências e Tecnologia em Saúde pela UNB, ele é doutor em Educação Física pela UFPB, Paraíba, mestre em fisioterapia pela UFRN, pós-graduado em fisioterapia pneumofuncional pela UNB, pós-graduação em reabilitação cardíaca pela UGF, pós-graduado em engenharia biomédica pela UGF, especialista em fisioterapia respiratória e cardiovascular pela Sobra Ficofito e fisioterapeuta do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, lá na Paraíba, além de autor de diversos artigos internacionais sobre avaliação, reabilitação cardiopulmonar e face cycling, que ele está mais estudando agora. Beleza? Então, meu amigo, já cansei, velho. Cansou aí, Ed, também? Tô meio Nossa despreparado de para esse, onda. para esse currículo. Mas, meu amigo, a casa é sua, seja bem-vindo. Vai ser um momento em que a gente vai estar sendo abrilhantado pela palestra e, ao final, a gente vai seguir o mesmo molde. A gente vai estar abrindo para o nosso bate-papo para que vocês realmente possam sentar-lhe a mão de perguntas para a gente tornar esse momento aqui bacana, tá bom? Fica à vontade, Murilo. Quer agradecer o convite, Pedrinho, dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês. Essa primeira parte eu vou falar 40 minutos do tema e quero depois que a gente tenha um excelente papo. Então, para eu ganhar tempo, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente já dar início. Chegou aí para todo mundo? Chegou sim, chegou sim. Pedrinho, eu vou falar tudo e no final que vai abrir pergunta ou vou ser interrompido, vocês querem? Eu acho que o pessoal pode ficar à vontade. Se não for atrapalhar, a gente pode, enquanto você, se o pessoal tiver, eu vou estar aqui no chat. Quem Então tiver fique no que chat quiser tirar aí, algumas perguntas, eu fico no chat. E caso tenha pronto, algumas perguntas, a gente vai liberando. Eu te aviso. pronto, beleza, beleza. Eu, quando o Pedrinho me chamou, eu já topei de cara, né? E depois, quando ele jogou o tema, aí ele foi descrever mais ou menos o que era. Aí eu liguei para ele, eu fiz, Pedrinho, eu não entendi o que é que você quer que eu fale. Falar a verdade, não entendi. Aí ele fez, não, rapaz, eu quero que você dê um caminho para mostrar como é que a gente consegue fazer
uma reabilitação cardiorrespiratória de qualidade nos diversos cenários. Eu digo, então vou traçar logo os dois distintos, que aí no meu termo a gente vai se encontrando. Quais são os dois cenários mais distintos? Isso aqui é a realidade de boa parte da fisioterapia domiciliar do Brasil. Então, eu tenho um cenário pouco tempo de atendimento, eu tenho que atender correndo para dar tempo de chegar no outro paciente, honorários mais limitados e pouco recurso físico. E no cenário diametralmente oposto, que aí eu seria o paraíso, tenho muito para atender, mais de hora para ficar com o meu doente, um bom honorário e o recurso físico também bem abundante. E o que é que eu faço quando eu estou num cenário mais difícil, outro mais favorável? Bem, vamos começar pelo mais difícil, né? Pouco tempo que a gente está falando, na realidade, no ICU do Brasil, e às vezes você tem 20 minutos para olhar seu doente. Quando tem, porque você vai ter que se deslocar para outro domicílio e vencer, às vezes, 6, 8, até 10 pacientes num turno estendido. Então, você vai ter aqueles 20 minutinhos mágicos ali e ainda perguntar se está tudo bem com a família, bater um papo, perguntar pelo sobrinho do camarada e prestar uma boa assistência. Geralmente, nessa situação, os honorários são mais limitados e os recursos físicos também são mais limitados. Então, o que é que eu faço nessa situação? Pessoal, é Aqui o é aquilo. seguinte, é bem comum a gente chegar na casa de um paciente e a gente tem esse cenário de vazamento de água para todo lado. O que é isso? O paciente com múltiplas demandas. Então, isso é bem comum. O paciente tem uma doença de base, mas ele tem vários órgãos sendo afetados. Nesse cenário, um tempo mais limitado, recurso lá mais limitado, honorários mais limitados, não adianta eu querer fazer mágica e tentar com duas mãos só tapar todos os vazamentos. Então, quero aconselhar vocês, foca no vazamento principal, foca em um vazamento, resolve o problema e depois parte para os outros. Se você tentar tapar todos esses vazamentos de uma vez só, você não vai conseguir tapar nenhum bem, vai tudo continuar vazando de maior ou menor intensidade. E, em geral, é aquele paciente que reclama lá no plano de saúde, dizendo: olha, muda o fisioterapeuta que está muito ruim, ou o paciente tem plano de saúde, mas tem que contratar uma fisioterapia por fora, porque a famosa do plano não é boa. Mas não é boa por quê? Porque você vai tentar fazer, abarcar o mundo todo em pouco tempo. Não dá certo. Foca no principal. E aqui, qual que eu recomendo esse vazamento principal para você tratar? De todas as disfunções que o paciente tiver, se você tiver pouco tempo, pouco recurso e tiver um pouco honorário recebendo, trata primeiro o músculo dele. Porque você tratando o músculo dele, você vai resolver boa parte do problema, vai deixar o paciente bem mais funcional e a partir daí você parte para outro. E eu tenho certeza que a família vai te elogiar bastante. E por que que eu estou dizendo para focar principalmente no músculo, se você tiver com pouco recurso? Porque diversas situações patológicas, elas vão culminar com a disfunção muscular. E, obviamente, para eu saber se o paciente tem ou não, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de avaliação. Como a gente está indo para o pior cenário, eu estou trazendo aqui dois instrumentos de avaliação super fáceis de se fazer. Primeiro, você pode usar uma escala de MRC para determinar se o paciente tem fraqueza ou não. Lembrando que o MRC ele é mais voltado para determinar fraqueza, não força, porque a escala 0, 1, 2 e 3, ela é bem sensível. A partir do 4 e 5, perde um pouco a sensibilidade. Então, você consegue determinar se o paciente tem fraqueza ou não, com MRC. E você pode fazer um teste que vai mapear bem a potência muscular do paciente, que é um teste de levantar e sentar de 5 repetições. São avaliações bem simples, bem fáceis de se fazer e que já vão te dizer muito. Com ela, você vai ter. O paciente tem fraqueza e eu vou olhar aqui para este vazamento. Eu disse a vocês agora há pouco que diversas patologias vão culminar com a disfunção muscular. Eu trouxe aqui 4 casos bem comuns de se trabalhar com reabilitação cardiorrespiratória em domicílio. Paciente que saiu da internação, então você vai pegar um paciente pós-alta hospitalar,
casos de insuficiência cardíaca, casos de DPOC e, mais recentemente, casos de long COVID. Então, vou pegar como exemplo essas quatro patologias básicas. O que é que o músculo desses pacientes estão alterados? Bem, na internação hospitalar, veja só, o paciente às vezes passa um mês internado e ele passa 5 anos sequelado da parte muscular. É praticamente, dependendo de onde o paciente circulou no hospital, é praticamente inerente que ele saia com disfunção muscular. E quanto mais grave for a disfunção, evoluindo por lesão também neural, maior o tempo de sequela. Então, quanto maior a complicação neuromuscular, maior vai ser o tempo de sequela. Esses pacientes que têm associação de disfunção neural, eles têm, em média, 68% mais chance de continuar sequelado do que o paciente que tem só alteração estrutural do músculo. Então, eu já sei que um paciente que ficou principalmente internado no UTI, a chance dele ter uma sequela neuromuscular, não só estrutural, é grande. Isso vai comprometer ele de um fato tal que vai restringir provavelmente ele voltar a seu ambiente de trabalho, mesmo após 5 anos da alta hospitalar. Então, é muito comum um paciente de longa data de alta hospitalar não ter sua capacidade física prévia restituída, isso vai estar atrelado demais com a capacidade dele voltar ao trabalho ou não. Então, isso tudo é um somatório que vai piorando a qualidade de vida dele. Por isso que eu digo, isso é um vazamento importante. Você resolvendo esse vazamento, certamente a família vai bater palma para você e vai te elogiar o plano de saúde. Na insuficiência cardíaca, o que é que vai ter alteração da parte muscular? A insuficiência cardíaca, com boa parte dessas que eu estou falando, ela é uma doença que tem um órgão-alvo específico, mas ela tem sequela multissistêmica. Então, um dos sistemas que mais padece com a doença é o sistema músculo-esquelético. Para a gente ter um pouco de noção do que vai acontecer, eu tenho que trazer para vocês um pouco da bioquímica da contração muscular. Quando há despolarização da célula, vai entrar sódio aqui nesse túbulo T. Está aparecendo a seta aqui na tela de vocês, não está? A seta que eu estou mexendo? Tá sim, tá sim. Então, vai entrar o sódio aqui no túbulo T e vai atingir o retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático vai liberar cálcio para que a troponina saia do meio da actina e a miosina e elas possam fazer a ponte cruzada. Então, para que tenha uma formação de ponte cruzada e uma boa contração muscular, tem que todo esse balé bioquímico acontecer. Sendo que o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem um probleminha aqui neste caminho inicial, e ele começa a não conseguir liberar de forma efetiva esse cálcio. Então, quanto menos cálcio ele liberar, menos ponto cruzado ele vai formar. Consequentemente, menos força ele vai gerar. Então, a doença que é primariamente cardíaca, dá uma repercussão muscular periférica importante, e isso piora muito a qualidade de vida do paciente. Paralelamente, esse paciente vai ter uma disfunção importante na perfusão do músculo periférico. A doença, ela vai piorando muito a quantidade capilar por fibra muscular. Então, o paciente não tem um músculo tão bem perfundido quanto uma pessoa saudável. Isso vai levar menor aporte sanguíneo e vai piorar muito a capacidade oxidativa. O metabolismo do músculo começa a piorar como um todo. Isso faz com que ele sinta mais fadiga e também mais dispneia. Achando pouco, a doença também atrapalha a capacidade da mitocôndria queimar aquele substrato energético com oxigênio. Então, a densidade mitocondrial desses pacientes ele começa a reduzir. Isso vai impactar diretamente na capacidade oxidativa do músculo. Pessoal, quanto menor a capacidade oxidativa do músculo, mais fatigável é aquele músculo e mais dispneia o paciente sente para coisas simples do dia a dia. Então, tudo isso está cometendo o músculo do paciente com insuficiência cardíaca. E o paciente com DPOC? O que é que ele vai ter de alteração muscular? Esse paciente,
O da insuficiência cardíaca também, mas o DPOC, principalmente quando ele entra para o lado mais da caquexia, ele vai ter uma quebra de fibra muscular muito acentuada. Então, ele vai começar a ter muita hipotrofia. Você pega um paciente de DPOC crônico daquele mais avançado, a coxa do camarada é muito pouco espessa. Você vê no exame físico que ele está com uma perda muito grande, muito considerável de massa muscular. Então, se ele perde massa muscular, a força também é perdida, acompanha essa perda de força junto com a massa muscular. Isso vai dar mais limitação funcional ao paciente, às vezes até para se levantar de um vaso sanitário. Tal qual a alteração na insuficiência cardíaca da perfusão periférica, no DPOC também a gente vai ter uma alteração de perfusão periférica. O que é que vai acontecer? Olha só, pessoal, a gente vai ter um duplo fenômeno aqui. Primeiro, a quantidade capilar por fibra muscular começa a cair à medida que a severidade da doença avança. Isso é um fenômeno bem complexo. E ele tem outro. Mesmo os capilares que estão perfundindo o músculo, eles estão tão inflamados que eles começam a ficar com tortuosidade. Então, a área de perfusão daquele capilar, ela é menor. Então, mesmo que ele perfunda a fibra muscular, ele perfunde menos, ele consegue espalhar menos sangue. Isso traz um impacto metabólico muito importante, porque o paciente não consegue dar o aporte sanguíneo necessário para a fibra muscular, chegando menos sangue, chega menos oxigênio também. E tal qual o paciente com insuficiência cardíaca, esse paciente também tem uma disfunção mitocondrial. A mitocôndria desse paciente é menos densa. O que eu quero dizer quando a mitocôndria é menos densa? Pensa numa panela que vai cozinhar aquele caldo de oxigênio com substrato energético. Quanto mais densa for a mitocôndria, mais conteúdo cabe ali. Então, maior a capacidade oxidativa daquele músculo. Quanto menos densa, menor será essa panela. Então, menos substrato energético, menos oxigênio consegue ser misturado aqui, ali naquele caldo e o paciente vai ter uma limitação metabólica importante. Quanto menor a capacidade oxidativa, vou repetir, mais fadiga o paciente sente, e mais dispneia ele sente para as atividades simples do dia a dia. E tudo isso está acontecendo com esse doente. Tenho certeza que eu estou falando aqui e vocês já estão pensando em pacientes que vocês atenderem no dia a dia. Aquele paciente caquético, que cansa para coisas simples do dia a dia, como tomar um banho, etc. E por fim, de exemplo aqui, eu trouxe o paciente da long COVID. O que é que esse paciente vai ter de alteração? Bem, a sequela vai ser proporcional à gravidade da doença na fase aguda. Então, quem vai ter sequela é o paciente que teve uma COVID mais severa na fase aguda. E qual a principal disfunção que ele vai ter? Esse paciente vai ter uma ineficiência neuromuscular importante. Então, ele começa a recrutar fibras musculares menos eficientes do termo metabolicamente falando, a cargas mais baixas, e ele consegue gerar menos potência, mesmo recrutando muitas unidades motoras. Por isso que esse paciente sente aquela fadiga crônica e o incapacita tanto, né? E essa ineficiência neuromuscular, ela vai guardar uma correlação muito forte com a capacidade física do paciente, com a capacidade aeróbica sintoma limitante do paciente. Então, quanto menor for a eficiência neuromuscular, menos capacidade aeróbica esse paciente também vai ter. Então, vocês estão vendo que eu estou mudando o modelo patológico, mas estou trazendo um sistema que é muito afetado em todos esses modelos que eu falei. Então, se eu vou ter só 20 minutos para atender esse paciente efetivamente, eu devo focar nesse sistema, tá bom? Vou melhorar muito o doente, a família vai gostar, o plano de saúde também vai gostar e vai me elogiar. Agora, o que é que eu tenho que fazer com esse doente? Em 20 minutos, não dá para eu olhar desde a cutícula da unha até. Não. Eu vou focar em treinar o músculo dele. Para ter um bom treinamento muscular, eu tenho que contrair esse músculo com vigor. Como eu vou contrair? Fique à vontade para decidir.
Você pode contrair através de treinamento resistido, pode contrair através de eletroestimulação. Claro, isso vai depender da sua expertise em fazer mais uma coisa ou mais outra e também da característica do doente. Por exemplo, um doente que tenha uma fraqueza muscular acentuada, que está restrito ao leito, com aquela força muscular 0, 1, 2, talvez você tenha mais dificuldade ou seja impossível de fazer treinamento resistido com halter, caneleira. Então, vai para a estimulação. Situações contrárias, você pode ir para usar elástico, enfim, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o que importa, no final das contas, é você promover contração muscular vigorosa para tentar reverter toda aquela situação que a gente falou agora. Se eu promover essa contração muscular vigorosa, o que é que eu vou trazer de benefício para o paciente? Lembram que uma das coisas que a gente falou é redução do trofismo muscular. O que é que a contração muscular vigorosa vai fazer? Ela vai fazer rupturas no disco Z, na linha Z do músculo, e quando essa linha for reparada, o que é que vai acontecer? O músculo volta a crescer. Então, você promovendo essas micro-rupturas, na hora que for haver reparação tecidual, o paciente vai ganhar massa muscular. Então, você vai proporcionar aumento de trofismo desse músculo. O que mais que eu vou conseguir? Isso aqui é uma das adaptações mais importantes que você pode fazer no domicílio para o paciente, que é uma adaptação neurológica, uma adaptação neural. À medida que você promove contrações musculares vigorosas, você aumenta a capacidade do paciente de recrutar unidades motoras. E olha só, abram os olhos e os ouvidos. As adaptações neurais, elas vão preceder as adaptações estruturais do músculo. Ou seja, quando eu ver ganho de trofismo é porque eu já ganhei força há muito tempo. O revés também é verdadeiro. Se eu estiver observando perda de trofismo, é porque o paciente já começou a perder força há muito tempo. Então, promovendo contração muscular vigorosa, seja treinamento resistido, eletroestimulação, o que for, você vai aumentar a capacidade de recrutamento de unidades motoras do paciente. Consequentemente, melhorar a eficiência neuromuscular e melhorar a força do doente. Outro problema que eu mencionei agora em mais de um modelo patológico é perfusão periférica. Mostrei que seja no modelo de doença pulmonar, seja no modelo de doença cardíaca, o processo inflamatório ele é similar e vai culminar com redução de capilar por fibra. Se você mantém contração muscular vigorosa, você fizer treinamento específico para esse músculo, ele vai reverter essa perda de capilar por fibra muscular. Então, se você dá dando mais aporte sanguíneo, para ele você coloca mais oxigênio, você melhora o metabolismo oxidativo daquele músculo também, vai sentir menos fadiga e menos dispneia. E você vai estar mexendo só no músculo. Falei agora há pouco também que esses pacientes têm muita disfunção mitocondrial, eles têm redução da densidade mitocondrial. E a gente consegue minimizar essa alteração mitocondrial também com treinamento específico. A partir do momento que eu vou fazendo o treinamento muscular específico, eu vou melhorando a densidade dessa mitocôndria. Diversas enzimas de atividade mitocondrial, como essas daqui que estão destacadas com a setinha, eles vão melhorando ao passo que eu for fazendo um treinamento muscular específico. Obviamente, isso vai ser proporcional. Se eu vou ganhar mais rápido ou mais devagar isso, ao tipo de treinamento que eu fizer. Para onde eu levar o treinamento, eu vou ter maior ou menor benefício. Tem outra coisa muito bacana, isso é uma das coisas mais interessantes do treinamento resistido, seja por estimulação ou por dispositivo específico. Quando a gente foca no músculo e faz um trabalho com contração muscular vigorosa, a gente vai liberar uma coisinha chamada miocinas. Miocinas são hormônios liberados pelos músculos que ele tem uma característica bem interessante. Ele não só trabalha no órgão-alvo, ou seja, o próprio hormônio ajuda no desempenho muscular, mas ele é liberado na corrente sanguínea e você vai ter um efeito sistêmico disso aqui.
Então, você vai pegar uma miocina, ou seja, um hormônio liberado pelo músculo, e ele vai afetar a função do coração, dos pulmões, de outros órgãos, outros tecidos. Isso é uma coisa bem bacana para a gente ter na cabeça. A pergunta de US$ 1 milhão, certamente alguém já começou a se fazer. Quando você vai atender um doente, você vai atender ele por 20 minutos só. Você vai dizer, eu vou focar nos músculos e eu sei o que eu estou fazendo. Certamente um familiar vai lhe perguntar. E a respiratória? Não vai fazer, não? Pessoal, veja bem. Mercadologicamente, pela família famigerada Código de Fisioterapia Respiratória e Código de Fisioterapia Motora, se vinculou muito fisioterapia respiratória com terapia ventilatória. Então, o leigo, ele pensa que se você não soprar 3 bolinhas ou não botar uma máscara na cara, você não está fazendo fisioterapia respiratória. Isso não tem nada a ver. Acabei de mostrar a vocês diversas alterações metabólicas que vão interferir em todo o processo da respiração. Respiração é muito mais do que só ventilação. Então, o familiar falando isso é até compreensível e você, com todo carinho, vai explicar a ele detalhadamente mais ou menos o que eu acabei de falar. O profissional, outro colega lhe abordando sobre isso, você também, com todo carinho, vai mandar ele estudar. Resumindo, é isso, tá certo? Foca no que você vai ter que fazer, que eu te garanto que você vai ter bons resultados, o paciente vai ficar satisfeito, a família vai ficar satisfeita e teu pagador vai ficar muito satisfeito também. Então, lembrando que aqui a gente está trabalhando com pouco tempo, pouco honorário e recurso físico mais limitado. Dá para a gente fazer treinamento muscular específico com recurso físico de baixo custo, halter, caneleira, elástico, eletroestimuladores convencionais. A única coisa que eu tenho que alertar vocês é, para ter um bom resultado, você tem que respeitar um princípio do treinamento físico chamado progressão. Você vai ter que periodizar esse treinamento. Você vai ter que sistematicamente aumentar a carga, sistematicamente aumentar a carga do paciente. Por quê? Existe uma relação entre você dar a sobrecarga, o paciente vai tender à fadiga, depois ele recupera e, por fim, ele adapta. Só há adaptação se houver sobrecarga. Então, se você mantiver a mesma carga por muito tempo, o paciente, depois de se adaptar, aquilo já deixou de ser uma sobrecarga para ele e ele não vai evoluir nessa adaptação que você quer. Então, sistematicamente, você vai ter que periodizar, você vai ter que aumentar essa carga, seja do halter, da caneleira, mudar a cor do elástico, da faixa elástica, carregar um pouquinho mais nos parâmetros da eletroestimulação, para você sempre trazer sobrecarga ao seu doente durante a terapia, para que ele possa colher a adaptação fisiológica, todos esses que eu falei agora há pouco. Vamos para o melhor cenário. Muita disponibilidade de tempo. Tem 1 hora para atender o doente. O doente está me pagando bem demais, está pagando aquele 300 plus, R$ 300 para frente. E eu tenho muito recurso. Eu recebo R$ 300, tenho dinheiro para comprar os equipamentos, né? E aqui, então, é o cenário perfeito que eu vou poder deitar e rolar. Para qual cano vazando agora? Eu olho para todos, porque eu tenho tempo, dinheiro e recurso para olhar para tudo que o paciente tiver precisando. E eu tenho que resolver todos os vazamentos, até o mais simples, ok? Então, vou olhar para todas as engrenagens fisiológicas. Como eu já tinha falado para vocês, muitas adaptações da engrenagem muscular, eu vou focar mais nas outras duas engrenagens agora para a gente manter mais ou menos o mesmo ritmo, tá certo? Então, se na primeira situação de pouco recurso, eu recomendei dois métodos de avaliação, seja mensurar MRC para determinar se o paciente tem ou não fraqueza muscular e fazer um teste sentado e levantado de 5 repetições para saber se ele está com uma potência muscular boa. Se eu agora tenho muito recurso, eu olho para tudo. Eu posso fazer eletrodiagnóstico para saber se o paciente tem ou não alteração neural.
Posso fazer ultrassonografia para saber se o paciente tem alteração na qualidade ou também na parte estrutural muscular. Vou avaliar a musculatura respiratória. Vou avaliar a musculatura periférica, isso aqui é um dinamômetro de mão. E vou avaliar a parte cardiorrespiratória, podendo até fazer em paralelo análise de gases metabólicos durante minha avaliação. Pessoal, é intrínseco. Quanto mais recurso tecnológico eu colocar na avaliação, mais dado eu vou obter, mais ajustado vai ser meu tratamento e certamente eu vou conseguir um melhor honorário porque eu tenho muito mais a oferecer ao paciente. Vamos pensar nos mesmos modelos. Lembrando que a parte muscular a gente já debateu, a gente vai falar nas demais engrenagens agora. Pós-internação hospitalar. Olha só, com pouco tempo pós-alta hospitalar, o paciente provavelmente vai estar com sua aptidão cardiorrespiratória muito, muito baixa. Então, o VO2 desse paciente certamente vai estar bem abaixo do que era previsto. Paralelamente, a capacidade cardiovascular dele, medida através do pulso de oxigênio, para quem não está habituado, pulso de oxigênio é como se fosse uma medida do volume sistólico. Provavelmente também vai estar alterado. Isso é inerente quando o paciente passa de uma internação um pouco mais complicada, ele sai com muita debilidade. E eu mostrei, quando eu falei da parte muscular, uma análise de 5 anos, como é que esse paciente estava e que muitos ainda tinham alteração neuromuscular. Na aptidão cardiorrespiratória, apesar de, após 5 anos, boa parte dos pacientes já ultrapassarem o ponto crítico, mas certamente eles vão estar abaixo do que seria esperado para uma pessoa saudável. E olha só, além de eu ter alteração cardiocirculatória, esses pacientes têm uma capacidade ventilatória de esforço ainda reduzida, mesmo após 5 anos, pessoal, de internação de unidade hospitalar. Aparentemente, essa capacidade ventilatória reduzida, ela está linkada diretamente com fraqueza muscular. Então, aquela disfunção muscular periférica que o paciente tem, ela possivelmente é acompanhada por disfunção muscular respiratória. Como é que eu sei disso? Avaliando. Acabei de mostrar um slide com todos os recursos tecnológicos para se fazer isso. Na insuficiência cardíaca, fora a parte muscular, o que é que o paciente tem? Bem, o paciente vai ter uma alteração estrutural importante no coração, seja por doenças que vão aumentar o tamanho das câmaras cardíacas, ou seja, doenças que vão diminuir o tamanho das câmaras cardíacas. Mas, em geral, o paciente vai apresentar uma cardiomegalia. Isso vai piorar muito a função do coração. E como é que a reabilitação vai melhorar? Primeiro, porque esse paciente, quando tem a disfunção cardíaca, ele vai piorar inerentemente o volume sistólico. Então, só há insuficiência cardíaca se houver alteração de volume sistólico. A reabilitação, ela vai promover um fortalecimento desse coração à medida que eu for fazendo exercícios em intensidades específicas. Aqui, a gente pode focar em treinamento aeróbico mais pesado. Dependendo da intensidade que eu fizer, se for ajustada, eu vou deixar esse meu coração mais forte. Então, a capacidade de bombeamento dele de sangue vai melhorar, o volume sistólico dele vai melhorar e essa cardiomegalia ela vai tendendo a reverter. O paciente vai tendo um efeito antirremodelador. Originalmente, a cardiomegalia vai remodelar o coração crescendo e com a reabilitação propriamente dita, ele vai ter um efeito antirremodelador, ele vai voltar para o lugar. Ah, fora a alteração cardíaca, esse paciente tem uma alteração na interação cardiopulmonar. Muitos desses pacientes são congestos, então eles vão acumular líquido. Quanto mais grave for a doença, mais líquido ele vai acumular. Então, isso vai piorar muito a capacidade de difusão, você vai aumentar muito a resistência na difusão dos gases e, efetivamente, a, a, a capacidade efetiva de difusão dos gases vai cair. Então, troca gasol desse paciente vai piorar. Então, alteração cardíaca e cardiopulmonar também. Se eu tenho alteração muscular, engrenagem do músculo, alteração cardiocirculatória e alteração pulmonar, não tem como o VO2 desse paciente estar bom.
Então, fatalmente, esse paciente vai ter uma queda do VO2. No paciente com DPOC, outros sistemas também vão estar alterados. Primordialmente, o que é que acontece é alteração estrutural do pulmão do paciente com diminuição do recuo elástico. E esse paciente vai tender a hiperinsuflar, a capacidade ventilatória dele vai cair. Além da capacidade ventilatória, a parte de eficiência neuromuscular respiratória desse paciente também vai piorar. Por quê? Se ele está hiperinsuflado, a eficiência do músculo para manter um volume corrente adequado começa a cair. Então, ele contrai o músculo, você vai ter uma atividade elétrica do músculo, mas ele não consegue gerar volume. Então, isso é uma das coisas que mais vai trazer sensação de dispneia para ele. E quando ele está hiperinsuflado, como pulmões e coração estão divididos no mesmo lugar na caixa torácica, ele vai ter uma compressão, nem que ele não queira, ele vai ter uma compressão do sistema cardiovascular. Isso vai fazer com que a função cardíaca do paciente piore. À medida que a capacidade ventilatória dele cai, a capacidade de manter volume sistólico também cai, porque o coração vai estar comprimido. Músculo alterado, sistema ventilatório alterado, sistema cardiovascular alterado, VO2 alterado. Não tem como ele manter uma aptidão cardiorrespiratória adequada. Vai cair mesmo. E, por fim, o paciente que tem com long COVID, como eu disse, na parte muscular, os demais sistemas também só estarão mais afetados se o paciente na fase aguda tiver tido uma doença mais intensa. Então, ele vai ter a aptidão cardiorrespiratória reduzida, a parte cardiovascular também reduzida e a capacidade ventilatória de esforço também reduzida. Aparentemente, a disfunção muscular respiratória vai acompanhar a disfunção muscular periférica. Certo. E agora, o que é que eu vou fazer? Bem, agora eu estou no parque de diversões, eu estou no paraíso, né? Porque agora, além do treinamento resistido, que eu devo manter, eu tenho a possibilidade agora de fazer treinamento aeróbico, treinamento muscular respiratório e posso ou não fazer uso de ventilação não invasiva, caso sinta necessidade. Isso vai dar resultado? Sim, vai dar muito resultado. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, a gente vai ter aquele efeito antirremodelador, eu vou diminuir a cardiomegalia, vou melhorar a capacidade de trabalho dele, capacidade física dele, e vou melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Trabalhei em todas as engrenagens, melhora a aptidão cardiorrespiratória. Melhora a capacidade de difusão dos gases, porque quanto mais eficiente tiver o sistema cardiocirculatório e mais forte tiver os músculos respiratórios, menos líquido esse paciente vai acumular. Consequentemente, se eu melhorar a difusão dos gases, melhora a aptidão cardiorrespiratória também desse doente. No paciente pneumopata, a reabilitação vai melhorar a capacidade ventilatória dele, vai diminuir a hiperinsuflação pulmonar. Se eu diminuir a hiperinsuflação pulmonar, aquela compactação cardíaca não vai acontecer de tão uma intensidade, eu melhoro a função cardiovascular dele também. Se eu fizer treinamento muscular respiratório para esses pacientes, analisando na mesma carga de trabalho, depois de um programa de treinamento muscular respiratório, o paciente vai sentir bem menos dispneia. E para manter aquela ventilação corrente, ele vai precisar recrutar menos músculos. A sensação de dispneia dele vai cair. Tudo isso eu consigo com a reabilitação cardiorrespiratória em domicílio. Paciente COVID, além de eu melhorar a força muscular respiratória, eu também melhoro a capacidade funcional do paciente, aumenta a distância em teste de caminhada. Independente da gravidade, ó. Já em pacientes leves a gente já consegue, mas principalmente aquele que teve COVID mais severa, é onde eu melhoro mais. Obviamente porque são os que têm mais alteração. E eu mudo também o padrão respiratório dele, fazendo com que ele sinta menos dispneia, menos fadiga e menos dispneia. Por fim, eu vou melhorar o status funcional desse paciente, a classe funcional dele vai melhorar. Para a gente finalizar, lembrando que agora a gente tem muito recurso físico. Veja só, essa foto que eu estou mostrando é de uma academia de um prédio, e essa academia está até mais ou menos, né? Hoje, quando a gente vai atender um paciente, os pacientes moram em verdadeiro resort, moram em clube e residência, muitos deles. Estou dizendo que todos não, mas muitos deles.
Então, o próprio paciente já pode me dar o recurso que eu vou precisar para fazer o melhor trabalho possível. Eu posso levar equipamento de suporte neuromuscular avançado, posso levar equipamentos de ponta de treinamento muscular respiratório, equipamento de ponta de ventilação não invasiva. Quanto mais recurso físico eu tiver, melhor vai ser meu resultado, maior será também meus honorários, tá bom? Então é uma coisa que vale muito a pena investir. Para finalizar e a gente começar o bate-papo, dois recadinhos para a gente não esquecer. Primeiro, cenário de pouco tempo, baixos honorários e poucos recursos, foque no sistema muscular. Se você melhorar o sistema muscular, você vai recuperar boa parte do doente, a família vai te agradecer, e uma vez que esse sistema estiver bom, você consegue passar para os outros. Cenário de muito tempo, altos honorários e muitos recursos, olhe para cada detalhe. O paciente está pagando caro para você resolver o problema dele. Então, resolva todos os problemas que o paciente tiver que puder ser resolvido com reabilitação cardiorrespiratória. Perguntas, dúvidas, questionamentos. Meu amigo, que aula, viu? Que aula, viu? Que aula sensacional. Vale. Muito boa, muito boa. Porque trouxe, Murilão, eu já sabia que você ia fazer isso, né? A gente conhece há muito tempo. Mas, assim, esse racional fisiológico para justificar uma ação e logística, talvez seja o que nós fisioterapeutas menos façamos. É menos fácil, porque a gente termina lançando mão de estudos, congresso, beleza, mas na segunda-feira, depois do congresso, que muitas vezes você tem que aplicar muito aquilo que você absorveu nos congressos, em aulas, cursos, você não termina conseguindo fazer. E uma das coisas que a gente fala aqui na Pulsar é justamente a gente não deixar na atenção domiciliar, a gente mecanizar a proposta de reabilitação. É muito fácil isso acontecer, não é difícil não. Você está ali indo na casa do paciente e você vai fazendo, repetindo, repetindo. E tem um ponto da logística que termina quebrando muito da proposta que você trouxe para a gente, que é o princípio da progressão. E por que no domicílio isso é muito difícil? Porque porque você tem que levar tudo. Então, às vezes, você vai levar Exato. uma caneleira de 2 quilos, aí você leva duas, pô, já são 4 quilos que você está levando na mochila. Quando você quer aumentar e progredir a proposta, beleza, eu vou sair de 4 quilos, vou aumentar para 8 quilos. Sim, e aí? E a partir daí? Então, a gente termina tendo que lançar mão Eu vou de, te mostrar uma coisa que dá para levar, que é bem levezinho. dos elásticos, né? Você tá falando? Não pesa nem 2 quilos. Ah, Dá para fazer treinamento resistido pronto. extremamente vigoroso com isso. Você faz E com aí era isso que eu contração queria falar. muscular, você ativa o antagonista e você contrai o agonista. Perfeito. A gente falou isso com o Francimar aqui. O Francimar falou muito disso aí. Mas e aí, além dessa parte de eletroestimulação, até porque quando a gente tem por exemplo, aqui na Pulsar, a gente tem uma equipe de alguns fisioterapeutas. A gente não dá para levar, cada um não dá para ter o seu eletroestimulador ainda, né? Calma, em breve, quem sabe. Mas o que é que você traria de estratégias para a gente aumentar essa intensidade, fazer a progressão, quando eu tenho essa limitação de recurso? O que é que você pensa disso aí? Excelente. Você pode somar recurso, né? Por exemplo, hoje pela manhã eu estava dando uma palestra e eu peguei um artigo de ativação muscular por Teraband. Então, o artigo foi em pacientes com DPOC, analisou sua eletromiografia e comparou com cada cor a mudança de recrutamento de unidades motoras. Então, você
já tem uma variedade com faixa elástica que ela pode ser superimposta com o peso livre, o halter ou a caneleira. Então, é uma das estratégias que você pode fazer. E o que é que eu te recomendo? Se você for fazer um treinamento focado no músculo do paciente, dá para treinar muitos grupos musculares ao longo dos 20 minutos. Então, você vai trabalhar não só um grupo específico, mas muitos grupos musculares, priorizar por grupos maiores. E revezamento de exercícios diferentes. Por exemplo, eu vou fortalecer o quadríceps se eu fizer extensão de joelho, o paciente sentado, com a caneleira de 2, 3, 4 quilos. Vou fazer também fortalecimento de quadríceps se eu fizer agachamento com o paciente sentar, levantar. Vou também fortalecer quadríceps se eu fizer avanço com o paciente, é um agachamento um pouco mais, um, que recruta mais músculo, porque você vai levantar o peso todo do corpo com uma perna só. Então, você tem diversas opções para promover um bom treinamento muscular do paciente com pouco recurso. Pouco recurso. Agora, o importante é você, sabendo que tem pouco recurso físico, invista em muito recurso intelectual, no sentido de ir atrás de como fazer periodizações, ir atrás de, óbvio, esse racional fisiológico que eu falei, mas ir atrás de como incrementar bom treinamento físico com diversos tipos de recursos de baixo custo. Isso tudo vai te ajudar, assim, a tratar teu doente de forma espetacular. Você trouxe algo interessante aí, Murilão, que em uma limitação de recurso, eu posso lançar mão de elásticos, né? É, é bem claro isso. Mas você falou algo interessante aí, eu posso aumentar o volume do, dos exercícios naquele grupo muscular específico. Uhum, uhum. Pessoal, tem mais perguntas? Aderval, Daniel, eu queria. Deixa eu ver se Marisa tá aí. Marisa tá aí? Já? Sim, estou. Pronto, Pedir tá. desculpas que eu vou continuar de câmera fechada, que eu estou dentro do táxi, voltando para casa. Cheguei há pouco de Brasília. Pronto, Mari. Se você É, quiser se apresentar, fica à vontade aí também. bom, para quem não me conhece, eu sou a Marisa Patarello, gestora da Total Físio, e tenho aí é, conversado muito com o Pedro com relação a o que fazer de diferente na atenção domiciliar, né? E aí, Murilo, você trouxe uma discussão que a gente acaba tendo de forma muito séria na pensão suplementar, né? Quando você está ali entrando na casa do paciente com recursos próprios e cobrando um valor já acordado com a família ou com o paciente para que possa ter esses recursos disponíveis, mesmo os de baixo custo, é uma situação. Agora, na atenção domiciliar na saúde suplementar, tem um desconhecimento muito grande da equipe que está envolvida nessa prescrição de como a gente pode fazer a diferença na reabilitação desse paciente. Porque, por vezes, quem está prescrevendo isso não é fisioterapeuta, é uma enfermeira que foi ali avaliar beira-leito, trouxe uma avaliação de quadro clínico, fez uma pontuação dentro da tabela NEAD que não contempla a fisioterapia, e aí vem essa prescrição só voltada em ventilação mecânica, se o paciente é aspirado ou não, e o velho estica e puxa, né? Que é o que as famílias reclamam. Ah, mas o fisioterapeuta veio aqui, fez 10 exercícios com o membro superior, 10 exercícios com o membro inferior, né? E foi embora. Infelizmente, é uma mudança cultural que eu vejo que tem que ter dentro da saúde suplementar. A gente tem que levar essa informação de forma óbvia e falar o tempo todo sobre isso, porque tudo isso que você apresentou ainda é muito distante da saúde suplementar. E essa é a minha grande dor, essa é a minha grande preocupação. A equipe que está Termina que o envolvida custo com fica isso, muito maior, né? a Termina que o equipe que está custo fica envolvida muito com isso maior. não tem esse despertar.
tudo bem, eu não tenho tantos recursos, mas o que eu posso realmente fazer para tirar esse paciente da condição do D1 do meu atendimento e levar ele para o D30 numa situação diferente. E você mostrou perfeitamente na sua aula que dá para fazer isso, mas tem que ter esse engajamento, tem que ter essa consciência. Sim. É isso. É a minha revolta. E aí, Aí a Murilo, gente nesses precisa de casos muitos aí, o que é que você... Murilos para mudar isso. Olha só, hoje eu, eu apresentei uma revisão da Cochrane antiga, de 2008, que era métodos não farmacológicos para diminuir a sensação de cansaço de pacientes com doenças avançadas, seja ela maligna ou não. Lá, textualmente, na conclusão, o autor diz que terapias como a eletroestimulação têm forte evidência e deve ser amplamente usada para diminuir sensação de falta de ar em pacientes com doenças avançadas. Então, se a gente, quando eu vou resolver um problema só, aliás, o paciente tem múltiplos problemas, mas eu só tenho tempo para resolver um problema só. Se eu abordar, como eu disse agora há pouco, a parte muscular, eu vou derramar essa solução para diversas outros sistemas. E no caso, Marisa, você falou, é, a operadora quer pagar ali, que já está no pacote, para o paciente aspirar, para ser aspirado, ajustar o ventilador e ir embora. Bicho, não precisa de fisioterapeuta para fazer isso. Na minha visão. Perfeito. Eu acho que interessante, pessoal, e Marisa também, é que a gente tem um respaldo teórico amplo para isso, né? E um detalhe interessante é que é o seguinte, isso não vai partir deles. Se a gente não desafiá-los, e eu tenho plena consciência de que isso é difícil, a gente não vai conseguir. E engraçado, Murilo, a Marisa ela tem tido essa proposta. Você tem acompanhado, né? Está nos eventos junto, Uhum. de Sim. eletroestimulação, inclusive no ambiente domiciliar, né? Então, talvez, Mari, aí seja aí um bom respaldo para a utilização do Connect, que você vai estar lançando mão, para essa população. Não somente, não, aí entra o detalhe, não somente para reabilitação, mas sobretudo para mais pacientes também. Sim. Tem uma pergunta Mas é como eu aqui estou de. dizendo assim, até com baixo recurso, se você não tiver expertise com eletroestimulação, não tem problema. Mas eu garanto que você tem expertise, você pagou cinesioterapia. Então, você tem expertise para usar o TEC, caneleira, um elástico, um TheraBand. Isso vai fazer milagre pelo teu paciente, principalmente quando você tiver pouco tempo, recurso. Foca muito em resolver o problema muscular, porque é isso que vai tirar o paciente da cama, é isso que vai fazer o paciente levantar mais fácil do vaso sanitário. Deixa para fazer o completão quando você tiver tempo para fazer. Eu só tenho 20 minutos. Resolve logo esse problema. Quando esse problema tiver pelo menos parcialmente resolvido, pula para outro sistema. Mas não queira abarcar todos os sistemas de uma vez só, se você tem pouco tempo, que você não vai fazer bem feito em nenhum. A família vai lhe, vai lhe reclamar, a operadora vai lhe reclamar, tua fonte pagadora vai reclamar. E veja só que situação interessante, né? É comum o paciente ter serviço domiciliar pela operadora de saúde e mesmo assim contratar um particular por fora. Por quê? Obviamente, um tem mais Eles, tempo, dedicação, tal, tal, mas se o que tivesse pelo plano de saúde tivesse focado num problema e resolvido bem aquele problema, a família nem ia sentir falta dos animais. isso que você falou é interessante, Murilo, porque assim, esse cenário aí acontece muito aqui com a Pulsar, da gente ser a equipe que termina atuando de forma paralela a pacientes que têm serviço de home care. E pô, quando eu entro na casa, eu particularmente fico chateado, né? Apesar de que estão me contratando para fazer mais. Mas veja bem, eu costumo falar, e aí eu converso muito isso com a própria Marisa, de que aqueles 20 minutos, 30 minutos
focados em uma proposta, e aí a gente viu aqui agora na aula que a proposta nesses casos é melhorar o sistema neuromuscular, muscular específico, ele vai trazer muitos benefícios, né? Não somente no aparelho locomotor, né? Melhorar ali função muscular mesmo, mas entendendo que o músculo também é um sistema imunoendócrino, né? Então, reduzir Uhum. inflamação de baixo grau, enfim, liberação de miocinas, como você falou, isso tudo às custas de, de, de treinamento resistido. Então, acho que é chegar na casa do paciente, entender que existe um foco. Engraçado, eu imaginava, eu vou confessar, eu imaginava que nesses pacientes o foco talvez a gente fosse melhorar a capacidade de endurance cardiorrespiratório, mas não. Você trouxe para a gente a ideia de que músculo, e aí entra algo que a gente discute aqui na Pulsar, o próprio Francisco fala muito isso para a gente, assim, a gente discute. Você não consegue ter resistência se você não tiver força, É. Mas assim, né? você pode melhorar a capacidade cardiorrespiratória quando você tiver ganhado a força. É isso, exatamente. Porque, Tem uma veja pergunta aqui de bem, Maísa. tem um Fale. bocado de pergunta, pode abrir no chat aí, mas veja bem, um paciente que está com fraqueza, que está acamado, qual é a prioridade dele? Aguda. Se deslocar bem na casa dele, tomar banho sem cansar tanto, ou caminhar 5 quilômetros no calçadão. Não é caminhar 5 quilômetros no calçadão. Isso vai ser futuramente, Perfeito, mas a priori é ele levantar do vaso sanitário, que ele não está conseguindo, porque está tão fraco que senta e não consegue sair de lá. Um exemplo que eu estou dando. perfeito. Ou nem consegue ir para o vaso sanitário, pior ainda, né? Tem uma pergunta aqui de Maísa. Ela fala assim: eu estou com muita dificuldade de distribuição de tempo. Não estou conseguindo atender em 1 hora ou 50 minutos. Isso tem me atrasado muito meus atendimentos, visto que tenho 7 pacientes para atender no dia. E eles têm me pagado razoavelmente bem. Maísa aqui tem um problema de ter tempo, provavelmente ela é bem paga para fazer, mas ela ajusta mal ali o tempo, ela administra mal ali o tempo. E aí, nesses casos aí, depois eu dou minha opinião, a É, sua primeiro. não, você tem que focar mais, Maísa. Mesmo que você goste até de bater papo com o familiar, bate o papo enquanto está fazendo já alguma coisa. É, 50 minutos dá tempo de sobra para você ver todos os vazamentos que o paciente está tendo. 50 minutos a 1 hora. Então, certamente, você está distribuindo mal o tempo que você está levando para fazer algumas coisas não essenciais. Provavelmente, metade do teu tempo está sendo desperdiçado, desperdiçado mesmo. Então, tenta já ir focando, tudo bom e direto já, tá certo? E já monta a tua estratégia antes de entrar no domicílio do paciente. A primeira vez, depois que você avaliar, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer. Então, monta a tua estratégia de tanto tempo eu vou fazer isso, em seguida eu vou fazer isso, e depois eu vou fazer aquilo ali. E segue a risca. É engraçado que, por mais que a gente pense que isso aí não é comum, isso é muito comum, tá? Isso é frequente, tá, Maísa? Não é algo só seu, não. É a gente, de fato, a gente Ela disse focar. que não bate papo, não. O problema é que tá fazendo muita coisa. Mas veja bem, Boa, então não tinha é, é, dado outra dica. Peraí, só para você, conter, já você que ela também não falou que a bate menina papo, tava então. batendo papo, velho. Isso também é foda, né, velho? Mas, Maísa, é o É, seguinte, eu acho que. deixa eu só Fale. para não deixar ela sem resposta. Vá, se desculpe com a menina, É, velho. vamos supor, você não está batendo papo e você está fazendo o que tem que ser feito, então mexa no ajuste de periodização. Diminua o volume e aumente a intensidade. Você vai fazer mais intenso por menos tempo. Vai te sobrar mais tempo para fazer outras coisas. Melhorei aí, mas sem bater papo, né? Para não atrapalhar. Agora eu queria que você falasse também, Murilão, em relação ao seguinte. Não sei se você concorda, se os demais concordam. Eval também tá bem calado aí, depois ele entra para participar.
Mas assim, eu tenho uma premissa de que nós, fisioterapeutas, nós não somos educadores físicos. Por que eu falo isso? Porque não é raro a gente entrar na casa do paciente e a gente propor uma ideia de que eu tenho que treinar todos os músculos. Eu tenho que, naquela semana, e você falou a palavra interessante chamada periodização, depois a gente conceitua aqui para quem não conhece, mas assim, naquela proposta que eu tenho do meu paciente, de que eu vejo que ele tem uma limitação para levantar e ir até o banheiro, em que eu tenho o que eu entendo que funcionalmente, do ponto de vista de membro superior, ele consiga se tolerar bem, mas eu vejo que a, a performance de levantar, de sair da cama, sair de uma posição sentada para em pé, de caminhar, e eu entendo que isso aí é muito força, potência de membros inferiores, às vezes eu gasto muito tempo propondo outras coisas do meu paciente. Aí a pergunta é, nesses pacientes, no domicílio em si, você concordaria em que eu tenho que priorizar também os grupos musculares, por exemplo, membro inferior, e eu treinar realmente membro inferior? Ou você tem a ideia de que não, eu estou na casa do paciente, eu tenho que treinar extensores de joelho, flexores de quadril, plantiflexores, e também tenho que treinar remada, supino, ombro. O que é que você pensa nisso aí? Você propõe a ideia de treinar tudo ou direcionar o foco para grupos musculares específicos? Se o paciente está com múltiplos vazamentos, vá no mais importante. O que é mais importante? O paciente conseguir pentear o cabelo, agudamente falando. O paciente conseguir pentear o cabelo, o paciente sair da cama e fazer suas necessidades fisiológicas no sanitário, ao invés de numa fralda deitado. Então, prioridades, você tem limitação de tempo, faz a prioridade maior. Eu acho muito mais importante o paciente conseguir sair da cama e ir ao sanitário do que ele estar naquele momento a conseguir pentear o cabelo. Maravilha! Isso é ótimo que ele consiga pentear o cabelo. Mas se ele conseguiu pentear o cabelo e não consegue sair da cama, em termos de prioridade, aquilo nem de longe é o mais importante para mim. Então, se você tem limitação de tempo, vai do mais prioritário da vez. Resolveu, passa para outro. Resolveu, passa para outro. E assim sucessivamente, tá bom? Se você não tiver disponibilidade de tempo mesmo. A partir do momento E, que você vai tendo mais disponibilidade de tempo, vai olhando para mais coisas, né? e em relação a uma proposta, o pessoal não vai perguntando, a gente vai batendo papo aqui, tá? E em relação à prescrição e número de séries, você pensa em as propostas de 2 séries ou a ideia é aumentar essas séries e séries, na Eu verdade, não gosto de digo nem trabalhar com repetições. alta intensidade e baixo volume, né? Eu gosto de trabalhar com alta intensidade e baixo volume. Então, eu faço prioritariamente 2 séries de 10 repetições, diminuo um pouquinho o volume e bota a maior intensidade que o paciente puder. A gente consegue dosar isso em tempo real, eh, mostrando o paciente uma escala de Omni-Hess, que é similar à escala de Borg, certo? Sendo que Então, o paciente tem que me dar sempre uma nota de 7 para cima. Eh, Quando é que eu sei que é hora de aumentar a carga do paciente, de fazer a periodização? Se eu estou com 2 séries de 10 repetições, ele tem que começar a sentir dificuldade, na pior das hipóteses, a partir da sétima repetição, certo? Então, o paciente chegou na sétima repetição, ele não está sentindo dificuldade, está na hora de aumentar a carga. E eu aumento até quando? Até quando o paciente tolerar. O céu é o limite, tá certo? Então, Perfeito. enquanto ele for aguentando, a gente vai aumentando. Outra coisa interessante é que eu não posso ir também de 0 ao 100 no primeiro dia. Se eu for com muita sede ao pote na primeira sessão, o paciente vai ter muito dolorimento muscular tardio, que vai aparecer em até 72 horas. E a adesão desse paciente pode tender a diminuir e eu posso também correr o risco de abrir uma janela imunológica. Isso é uma coisa importante a gente ressaltar aqui, tá bom? Se você fizer um overtraining, ou seja,
principalmente se for acontecer nas primeiras sessões. Se você for com muita sedopota na primeira sessão especificamente, na segunda, até a terceira dá para aliviar, dali para frente não, você intensifica, mas se você for com muita sedopota nas 3 primeiras sessões, a chance de ter um overtraining é grande. Então, na melhor das hipóteses, ele vai ficar só com dolorimento muscular, mas ele tem um risco de abrir uma janela imunológica e um paciente, às vezes, desenvolveu infecção, você não sabe nem de onde foi, mas foi da inflamação que você causou enquanto estava fazendo um overtraining. Então, eu adoro exercício de alta intensidade. Só gosto de fazer desse tipo, sendo que eu consigo aliviar a carga nas primeiras sessões e progredir bem rápido. Então, você minimiza esse problema do dolorimento muscular tardio e você minimiza a chance de overtraining e abertura de janela imunológica. Você começa ali com uma semana, 2 semanas, algo mais tranquilo, entendendo o paciente, depois você, Só a primeira semana. primeira semana. Depois, é, só para eu dizer a ele, ó, se prepara para o que está vindo aí. E outra coisa, é importante você conversar com o doente sobre tudo que vai acontecer. Você diz, olha, eu estou aliviando aqui bastante a carga, mas possa ser que em até 3 dias vai sentir um pouquinho de dor, é aquela dor muscular cansada e tal. Você explicar ao paciente para ele não ficar nervoso, para ele, eu ainda brinco com todo paciente meu, ó, se for me xingar, xinga pouco, tá bom? Então, até isso você consegue melhorar o resultado com uma coisa simples, com uma conversa com o doente. Diz, olha, é desconfortável? 10, 15 minutos do teu dia, para tu passar o resto das 24 horas bem. Então, até isso é bom conversar com ele. Beleza. Pessoal, mais perguntas? A Isa, Daniel, Dan, quer fazer alguma pergunta? Não sei se Dan tá aí. Edna, doutora Oi, Edna Irota. estava abrindo. Que aula, né, professor? É, E aula. sou da área hospitalar, né? Então, assim, a nossa maior preocupação é como o paciente é deshospitalizado, né? Então, é um trabalho aí que a gente está fazendo para que não que ele não dê continuidade na reabilitação pós-alta hospitalar, né? Mas eu acho que ele tem que sair bem mais próximo da funcionalidade, né? Então a gente usa muito a reconciliação funcional, de como ele entrou e de como ele está saindo, né? Eu acho que a gente tem aí muito para estudar, né? Para desenvolver para que o nosso paciente não tenha tanta perda, né? Tanto tempo para recuperar, né? Porque os estudos seus aí é a longo prazo. Então, hoje eu brigo muito, né? Que a gente tem que pensar que o fisioterapeuta ele reabilita, né? Ele não faz fisioterapia. Então, focar bem na reabilitação. Excelente aula. Hoje eu escutei um negócio, foi uma enfermeira que me disse, na abertura de um evento que a gente estava, ela é uma das diretoras do hospital, mas ela falou um negócio que eu digo, foi uma das coisas mais bonitas que eu escutei da minha profissão, que ela falando da equipe multiprofissional, o sonista faz isso, o médico faz aquilo, o psicólogo faz isso, ele fez, e o fisioterapeuta devolve a dignidade ao paciente. Meu amigo, isso nunca é assim. Nunca mais eu vou escrever. Ela disse até com uma palavra mais forte, ela disse, o fisioterapeuta devolve a vida ao paciente, mas no sentido de devolver a dignidade. E é exatamente isso aí que a gente tem que focar mesmo. Beleza. Maísa, É, quer perguntar, Ed, mais alguma coisa? Eu vou não, mas eu destacar, acho. Fale, Ed. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o nosso papel, eu acho que por muito tempo, eu vou fazer uma brincadeira, mas pela minha experiência hospitalar, o fisioterapeuta ele é visto como respirando e tosse, né? Então o médico chega, você fez fisioterapia? Não, eu andei. E essa é minha briga, sabe? Então, por isso que eu estou fazendo todo esse movimento do suporte neuromuscular avançado e que o paciente saia mais perto da funcionalidade dele possível. Mas muito bem, parabéns.
Maísa, pode perguntar. Professor Murilo, meninos, obrigado pela aula, tá? Foi maravilhoso, como sempre. Eu entrei agora, faz pouco tempo que eu conheço vocês, mas já estou, assim, maravilhada. E cada vez que eu assisto a aula, no dia seguinte eu consigo praticar com o meu paciente. Mas aí Que bom. você estava falando, Murilo, sobre eletroestimulação de diminuir a falta de ar, do estudo, Uhum. né, que você estava se referindo. É, Como a gente tem pouco tempo na área hospitalar, eu atendo em domicílio, como eu fiz a pergunta aí, e também atendo na UTI cardiológica e neurológica. Então, a gente tem pouco tempo para escolher esse grupo muscular. Que grupo muscular você escolheria, além do quadríceps, que é o de cara que todo mundo escolhe? Excelente pergunta. Olha, priorize sempre grandes grupos musculares, porque ele é o que vai devolver mais rápido a função, ele vai liberar mais miocina. Para você ter ideia, estou com um caso bem interessante que eu estou atendendo no hospital, passei com inflamação na medula, foi para UTI, ficou entubado, ou seja, voltou fora o processo inflamatório medular, mielite que ele tinha, voltou com sequela de polineuropatia adquirida na UTI. A gente começou a fazer face cycling com ele, 2 sessões. Fizemos a segunda sessão. E ele começou a voltar movimento, primeiramente no braço. Só para te dizer que a gente focou em grandes grupos musculares e isso dá um efeito sistêmico. O que eu estava brincando, ó, foca na perna no lugar de pentear o cabelo. Se você trabalhar a perna dele, ele vai ganhar força na mão. Tem dados mostrando. A gente publicou um artigo recentemente de revisão sistemática sobre o uso de face cycling, que você fazendo exercício na perna, você ganha massa muscular no corpo todo. Então, se você está com pouco tempo, grandes grupos musculares, quadríceps, isquiotibial, tibial anterior, te recomendo para ele não ter o pé caído, mas quadríceps e isquiotibial prioritariamente. Massa. Sensacional, viu? Dan, e aí? Aproveita o homem aí, pô. Agradecer aí, meu querido, parabenizar aí. Tá na missão aqui, aniversário do mais novo hoje. Não pude Tá estar bom cem por demais. cento, pude estar 100%, mas vou ver com detalhe a gravação aí, viu, Murilão? Você é fera. Eu Agrega vou, demais aí a nossa profissão, viu? Obrigado aí pela presença, pela colaboração. Eu que eu agradeço o vou para a convite. última pergunta, então, viu, Murilão? Tô gastando você, meu irmão. Eu tenho crédito mesmo, que aguenta À 7 anos, vontade, o bate-papo tá bom. já aguenta 7 anos, eu tenho crédito. Vai aguentar Ó, muito mais, né, Pedro? Tá começando agora. deixa eu te falar, você começou a aula falando aproveitar que Marisa não tá aí, acho que Marisa tá ali ainda. Aproveitar, você falou de algo interessante no início, e talvez seja um dos percalços da saúde suplementar em entregar os resultados, né? E aí a gente tem de fato o limite de tempo, mas seja com muitos recursos, seja com poucos recursos, a gente não pode deixar de lançar mão Não, da avaliação, porque senão você não tem métrica para você entregar e mostrar que de fato você fez uma coisa. E muitas vezes você fez muita coisa. O fisioterapeuta da saúde suplementar, o que acontece? Ele lógico que tem casos e casos, como também existe no, 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 no particular. Mas muitas vezes ele entrega muita coisa, ele faz muita coisa. A intervenção que ele por vezes ali está colocando na casa do paciente, ele de fato gera resultado. E tem um negócio interessante na saúde suplementar que nós não temos na atenção particular, que é frequência. O paciente, o fisioterapeuta da saúde suplementar, por vezes ele está ali muito mais vezes com o paciente, né? Eu não digo em volume, mas em frequência, junto com o paciente. Então, é aqueles 20 minutos sendo feito, 30 minutos sendo feito, por vezes diariamente, vamos dizer assim. Mas tem uma coisa que eles não fazem, que é a avaliação.
Aí eu lembro, eu sei que você começou falando isso na aula, mas se fosse para você propor para uma empresa de saúde suplementar, que tem vários fisioterapeutas, como é que você construiria e você diria para a sua equipe avaliar esses seus 1.000 atendimentos por mês? Como é que você proporia? Não sei se você vai. Uhum. Também peguei você agora de calça curta. Mas o que é que você Pegou não? gostaria? O que é que você poderia Não pegou propor? não, porque eu já fiz isso, Como é que você poderia botar. propor a avaliação e entrega de resultado para o seu contratante, que é a operadora de saúde? O que é que você faria? Veja bem, pegou não, porque assim, eu já tive que fazer isso, de Eu pegar sei uma que eu não peguei equipe, você, rapaz. Eu sei que eu não peguei você. uma equipe heterogênea, eh, alguns profissionais recém-formados, que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. A gente, às vezes, não tem expertise, não tem experiência. Não, um recém-formado que quer aprender, eu prefiro muito mais do que um cara que está há 12 anos, macaco velho, cheio de vício. Então, se você tem um tempo mais limitado, métodos de avaliação sensíveis para detectar pequenas mudanças. Teste sentar e levantar em domicílio, para mim, é o mais prático e o mais eficaz para te mostrar um resultado. Seja ele de 5 repetições, você pode fazer até os dois. Você faz um de 5 repetições, que aí você mede potência, e você faz um de 1 minuto, que você, além de medir potência, porque existem cálculos específicos, tem um cálculo que você vai calcular o índice de potência, que vai levar em conta o tamanho da perna do paciente, a altura da cadeira e o tempo que ele levou até chegar à 10ª repetição, que você dá uma noção também se está com boa ou má potência nisso aí. Você vai estressar o sistema cardiorrespiratório para saber se ele tem desaturação ou não. E como é 1 minuto, é quase um mini endurance, você consegue pautar como é que está a aptidão cardiorrespiratória do paciente em um único teste que vai durar 1 minuto. Ou faz 5 repetições, ou de 1 minuto, ou os dois. O MRC que eu falei, claro que ele vai estar para públicos distintos. Por exemplo, você chegar no paciente, ele está acamado, com fraqueza que quase não mexe. Faz o MRC, diz, olha, você está com fraqueza e grave, está aqui, ó, pá. Daqui a as famigeradas 10 sessões, seu MRC foi para tanto. Então, te tirei de uma fraqueza extrema e você agora está acima do ponto de corte de disfunção, mais importante. Ou o teste sentar e levantar. Se der só em 1 minuto você fazia 10 repetições, agora você faz 15, 20. Então, você consegue quantificar. Isso é bom até para saber se o que você está propondo já atingiu o teto fisiológico para aquela realidade domiciliar. Se você continua fazendo, tentando periodizar, não consegue fazer mais o paciente evoluir, repete as avaliações e não tem uma mudança substancial, você pode até dizer ele que, olha, para atendimento em domicílio, a gente já chegou no máximo que a gente conseguiria, e dar alta do atendimento domiciliar, para ele procurar serviço ambulatorial. Não sei se eu te respondi, Pedro. Respondeu sim, respondeu sim. Show de bola. Acho que é isso aí mesmo. Então, você vê a importância, né? Acho que foi a própria Maísa falou. O Evo, né? A proposta é essa aí. Que a gente ficou em algum momento pensando que o Evo não poderia ser uma proposta para atenção suplementar. Mas é. E eu consigo entregar essas métricas também para quem de fato precisa saber, né? A operadora, a operadora não é fluxo e cheiro, não tenho dúvida disso, mas essas informações a gente também tem que levar para eles. Eles não sabem disso, o quanto a gente consegue melhorá-los. Mas beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Ou finalizaremos aqui? O que é que vocês querem? Bem, então, vamos encerrar. Queria muito agradecer você, meu amigo, pela sua disponibilidade, pela sua, pela sua magnífica aula. Foi extremamente esclarecedora. Volto a dizer que é um mercado que
adota diversos fisioterapeutas, né? Geralmente é o primeiro emprego daquela pessoa que se forma, acabou de se formar, vai indo para o mercado de trabalho, e termina continuando sendo o trabalho para quem está ali na home care e para quem de fato quer entregar um pouco mais. Portanto, queria te agradecer por essa elucidação. Pessoal, essa aula aqui a gente deve estar deixando ela gravada e deve ficar disponibilizada no canal do YouTube da Pulsar em breve também, tá bom? Marisa, não sei se Marisa quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Mari? Para encerrar? Eu começo e você encerra. Não, só quero parabenizar a aula perfeita Então você e encerra. pedir que a gente tenha realmente mais discussões como essa que leve isso para reflexão de todo mundo. Dá para fazer sim uma boa terapia, dá para fazer sim um acompanhamento da funcionalidade do paciente, estabelecer metas e mostrar essas metas. A gente precisa entregar um valor diferente e aí sentar com essas operadoras e realmente mostrar que a fisioterapia é muito maior do que algumas pessoas estão entregando, né? E, claro, discutir a justa remuneração sobre isso. É isso. Parabéns. Parabéns, Murilo. Excelente aula. Obrigado, Muito pessoal. Beleza, pessoal. Então, agradecemos a todos também pela disponibilidade, pela presença e em breve vamos ter o próximo convidado, já está, ou convidada, ela já está quase certa. Provavelmente daqui a 2 meses vai ter um próximo Pulsar Talks. Beleza? Então agradeço a todos. Grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa tchau. Boa noite. noite.